E aí, pessoas? Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Tudo bem? E a consciência sobre a casa? Melhorou? Tá abrindo cada vez mais, né? Então, esse projeto é o Clube da Casa, onde eu idealizei que gostaria de estar levando conhecimento maior para vocês sobre o que é mais importante nas nossas vidas, o nosso lar, certo? Bom, semana com feriado para quem é aqui de São Paulo, para quem não tá aqui, bem-vindo, bem-vinda. Fico muito feliz quando vocês estão aqui acompanhando esse projeto comigo. Bom, mais uma segunda-feira começando, mais um projeto começando, e hoje eu quero falar de um assunto bem polêmico e que as pessoas ficam desesperadas. Ó, esse barulhinho é meu gato, tá? Brincando com uma bolinha. Desesperadas, né, quando chega nesse assunto. Mudança, isso mesmo. Bom, a mudança física gera alguma ansiedade, né? E a pessoal também. Então, aqui eu vou atuar hoje com a mudança física das coisas, para que vocês tenham uma jornada mais leve na hora de fazer a mudança da casa de vocês, tá certo? Hoje eu vou falar um trecho sobre, e na próxima semana eu vou dar continuidade nesse assunto, que ele é bem amplo, né? Mas para que vocês tenham uma melhor situação na hora de mudar. Vamos lá? Bom dia, meninas! Ai, que delícia! Bom, pessoas, quando a gente fala de mudança de residência, já dá aquele gelinho na barriga, né? Aquele, ai meu Deus, vai começar tudo de novo. Ou é a minha primeira mudança, né? Gera expectativa. E para que seja de uma maneira leve, a gente tem que levar em conta algumas coisas que fazem com que essa mudança fique mais tranquila, né? Na verdade, a gente precisa sair da zona do conforto nosso, né? E de alguma residência para ir para outra. Então, eu fiz algumas anotações aqui, vou ler para vocês e aí a gente vai colocando os tópicos mais desejados para que a gente tenha uma mudança tranquila, tá bom? Bom, sempre que mudamos de residência, temos a oportunidade de rever alguns conceitos e promover não só as físicas como as mentais relacionadas à nossa casa. Eu tive pensando aqui sobre os últimos dias e gostaria de compartilhar com você essas reflexões que eu cheguei. As perguntas que a gente deve fazer quando a gente vai mudar de casa ou para um lar novo são as seguintes: quem vive na minha casa? Para quem eu uso? Para que eu uso a minha casa? Onde eu passo mais tempo em casa? O que é imprescindível ter em casa? O que eu gostaria que a minha casa fosse? Essas perguntas são fundamentais, né? Para que a gente destrinche melhor esse funcionamento, para que a gente viva melhor, tá? Podem parecer perguntas banais. Tô aqui olhando as perguntas e a gente fica reflexivo, né? Mas elas têm sido fundamentais para que eu entenda como organizar os pertences e decorar os ambientes da casa. Porém, ter a tendência de criar nossa casa para os outros, pautada em situações que ocorrerão com tanta frequência como receber visita, né? Preparar jantares, ter hóspedes. Isso faz com que eu pense do que eu gostaria de ter em casa. Porque afinal, se algum dia eu pensei em ter um buffet, por exemplo, para guardar louça, é porque eu esperava receber pessoas, né? E aonde essa vontade foi parar? Por que não aconteceu? Aí eu posso pensar em tomar algumas providências para gerenciar o meu tempo de melhor maneira e permitir que esses pequenos momentos sejam algumas vezes. Então a gente tem que pensar que se a gente recebe muito, né? Se a gente não recebe amigos, enfim, a nossa casa ela é uma casa mais tranquila. Então,
começar a pensar quantas pessoas, né? Se você não tem esse hábito, para que eu vou comprar um buffet para colocar na mesa de serviço se eu não atendo pessoas, se eu não fico com muitas pessoas em casa, né? Ao mesmo tempo, a casa deve servir os seus moradores, né? Em primeiro lugar. E a organização tem que ser feita pausada neles. Não em situações que acontecem ocasionalmente. Então, aquilo que eu estava falando, se você recebe pouco, então acho que você não deve montar a sua casa em cima de pessoas que você não vai receber muitas, né? Então, eu preciso de um buffet, mas é para servir a minha família, por exemplo, né? Não para você receber pessoas. Bom, eu não posso deixar 2 filhos, por exemplo. Bom, deixa eu voltar aqui. Ao mesmo tempo, a casa deve servir os moradores e a sua organização deve ser pautada nelas. Eu não posso deixar 2 filhos dormirem no mesmo quarto, sendo que eu tenho um quarto para hóspedes, por exemplo. Isso é priorizar os terceiros. Então, muitas casas que eu atuo, a pessoa fala assim, esse aqui é o quartinho de visitas. E os filhos estão todos amontoados num quarto só. E aí eu faço a pergunta, quantas vezes no ano você recebe essas pessoas, né? Geralmente 1 ou 2, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra que vem em casa, um tio, um parente, um amigo. Mas aí eu vou deixar de dar conforto para os meus filhos, por exemplo, para ter um quarto de hóspedes, né? Então, priorizar os terceiros, você tá indo do contra. Tem que priorizar a sua família, o que vocês vivem, tá? Nada que um colchão inflável não resolva o problema. Então, a gente tendo um colchãozinho aí, quando a visita chegar, é mais fácil você usar esse ambiente 3, 4 vezes no ano com um colchão, né? Mas priorizar a família em primeiro lugar. Claro que cada caso é um caso, e seu quarto de hóspedes pode receber semanalmente, né? Um pai ou uma mãe doente que precisa ficar com vocês alguns dias. Mas vale refletir que as escolhas que tomamos em relação à casa, porque podemos, às vezes, nos pegarmos nessa controvérsia interna e não nos damos conta de que isso está incomodando e até atrapalhando a rotina da família. Então, por exemplo, os filhos brigam muito, né? E você está priorizando o quarto de hóspedes. Então, tem que reavaliar muitas coisas dentro de casa. Então, quando a gente vai fazer as mudanças, tá avaliando isso. Então, são mudanças internas junto com as externas, né? Prestar atenção nessa vivência e nesse fluxograma que vocês têm que montar na nova casa. Outra reflexão que venho fazendo é sobre a qualidade das aquisições. Pois é, a gente tem o costume de sair comprando o que é mais barato. Não tenho condições de comprar um móvel, não tenho condições de comprar uma cama boa. Mas será que daqui a pouco você não vai comprar de novo? Porque aquela coisa mais acessível que você comprou vai ficar velha, vai quebrar fácil. Então a gente tem que priorizar coisas boas dentro de casa, mesmo que a gente faça isso aos poucos, compre um de cada vez, né? Então, ter uma lista de prioridades. O que é uma prioridade para entrar numa casa? Fogão, geladeira, né? A cama, um armário, né? Então, armário de quarto, por exemplo, eu fiquei muito tempo, quando eu mudei para essa casa, sem um armário de quarto, porque eu me recusava a comprar um armário de segunda linha. Então, o que eu fiz? Eu comprei araras, né? E aquelas caixas de feira de antigamente, para que elas me suprissem até que eu juntasse o dinheiro e comprasse um armário decente, um armário bom, de madeira, né? Porque no mercado aí a gente acha vários tipos de armários, enfim. Mas eu ia ter que recomprar, né? Porque uma hora ele ia se desfazer. Então, quando montamos nossa primeira casa, por exemplo, priorizamos a quantidade acima da qualidade. Porque precisávamos montar tudo quase do zero. Aos poucos, os móveis e os objetos de má qualidade vão cobrando seu preço. Quebrando, mofando, envergando. Então, existem algumas substituições bem baratinhas que vocês podem estar fazendo em casa, nessa nova mudança, até que o próximo passo possa ser dado com mais qualidade, tá? E aí vale a pena
pensar em substituições inteligentes e até reduzir a quantidade de coisas que temos dentro da casa. E aí a gente vai consagrando esses espaços que temos e dando valor ao respiro que ali há também. Da mesma maneira, aprendemos a gastar menos, porque fazemos escolhas melhores, né? Então, quando a gente está fazendo essa mudança, a gente tem que fazer com calma, com uma lista, né? E refletir se aquilo vai fazer diferença ou não, né? O comprar menos é essencialmente na nossa vida hoje, tanto para a natureza, que a gente não sai jogando tudo, né? Quanto para o nosso bolso. Então, essas substituições inteligentes que eu falo é sobre isso, sabe? É você fazer escolhas melhores nas suas coisas. Então, um fogão. Por que eu vou comprar um fogão de segunda linha se eu posso comprar um fogão que vai me durar 10, 12, 15 anos? Né? Tem gente que compra o fogão mais baratinho, que é para entrar logo e fazer logo a casa. Mas daqui 2, 3 anos vou começar as manutenções, até menos, viu, gente? Tenho casos aí que as pessoas ficam depois reclamando. Então, façam escolhas inteligentes, comprem materiais de primeira linha, porque afinal é o seu lar. Compramos várias coisas repetidas. Então, muitas das vezes, conhecer o que a gente tem dentro de casa ou o que a gente gosta é bem importante. Tem pessoas que compram 3 portas-revista, por exemplo, e vai usar apenas uma, né? Então, para que eu vou juntar tanta revista nos portas-revistas? A gente tem que juntar aquela revista que a gente gosta, né? Aquela que não tem muito sentido, doa. Alguém vai precisar. Eu mesmo aqui em casa, eu tiro a folha da revista. A revista, por exemplo, eu tô vendo um assunto bacana, então eu junto tudo dentro de uma pasta. Então eu retiro essa folha que eu gostei e coloco numa pasta. É uma pasta que eu só tenho matérias onde eu vou ler. Mesmo porque, se eu também deixar a revista lá, talvez eu não ache a matéria depois. Então, fica essa dica para vocês, tá? Bom, para falar a verdade, acho o principal ensinamento de uma mudança é a consciência de não precisarmos de tantas coisas. Aprendermos a priorizar o que queremos e precisamos dentro de uma casa. Nos desfazermos de muito e ajudamos outras pessoas. Então, assim, vamos criando um filtro e deixando entrar em casa somente o que amamos ou o que temos necessidade. Quando eu faço as minhas mudanças, eu faço um destralhamento junto, tá? Então, eu já não levo para a nova residência as coisas que não fazem sentido no meu dia a dia. Tem coisas que ficam para trás mesmo e a gente tem que ter sabedoria, calma, não se apegar em coisas que vocês não usem. Vai existir mais pessoas que vão estar precisando desses itens, né? Então se conectem com pessoas que são de doação, ou até mesmo aqui em São Paulo tem Casas André Luiz, tem vários locais, várias instituições que recebem. Então eu não vou colocar dentro da caixa tralha, então eu já vou para outra casa com as coisas já que vão ser do novo ambiente, tá? E muitos dos meus clientes também, eu dou essa dica para que façam o destralhamento, o desapego antes do que colocar na caixa e depois chegar na nova residência, ficar perdido porque a gente não organiza tralhas, né? E outra, é um novo ambiente, geralmente a gente vai querer trocar jogos de prato, né, ou copos, vai querer comprar uns jogos de cama gostoso, de toalha. Então já faz o destralhamento antes, quando vocês forem mudar, já tá tudo certinho dentro das caixas, tá bom? Saber o que amamos e o que temos a necessidade é muito importante, né? Então a gente tem que sentir. Tem uma moça aí, a Marie Kondo, ela fala muito disso nos seus livros e nos seus programas, que a gente tem que amar o objeto, a gente tem que se identificar com ele. Muitas das vezes a gente olha aquela coisa porque alguém nos deu de presente e a gente não quer desfazer, né? Mas a gente não vai usar. Não pense em desfazer, pense em ajudar outras pessoas. Tem alguém nesse mundo que vai precisar dessa peça, tá bom? Por fim, o mais importante é a percepção que a casa é construída por todos que ali moram.
O que realmente transforma uma simples residência em um lar são os relacionamentos que nela são construídos. Lembra? Nos outros episódios que a gente contou sobre o que era a casa, aonde foi feitas as primeiras construções, né? Então, esse fator é muito importante para que a gente entenda a relação casa e lar. Então, na casa, a gente tem a construção física e o lar a gente constrói dentro das relações internas. Então, prestar bastante atenção, que é o que tem mais falha, né? A gente acha que a casa é só a casa, mas não é. Nós temos que observar as relações internas dentro dela e fazer com que fique tudo bem sempre. Bom, a casa também é o nosso refúgio de descanso, de prazer, de conforto, de tranquilidade. Limpar, consertar, cozinhar, arrumar, são verbos que fazem parte disso. E essa rotina de manutenção são apenas meros detalhes, mas são detalhes muito pequenos e importantes, bem importantes para que a gente viva realmente a qualidade de vida. Todo mundo fala de qualidade de vida e não percebe que dentro de casa é o lugar que a gente mais tem que ter qualidade. Resolver e sermos práticos, mas tais atividades jamais devem tomar a importância principal. Mas se amamos a nossa casa e construímos relacionamentos ali, é natural queremos cuidar e deixar tudo do nosso jeito. Gostaríamos de cuidar do que gostamos e nos fazem bem. E aí sim, faz sentido comparar a nossa casa com as dos outros? Eu vou montar minha casa aqui porque a casa de fulano é assim, assim, assado. E eu quero uma casa igual. Faz sentido para você se nós somos tão diferentes uns dos outros? Não existe uma cartilha, né? A gente está acostumado a olhar muita revista, a olhar muito a vida dos outros. Mas e será que a gente está olhando para a nossa? Por exemplo, vou dar um exemplo básico de um eletrodoméstico que vende aí no mercado, que se chama Air Fryer e as suas derivações. Muita gente quer comprar porque alguém tem. Mas será mesmo que eu vou usar isso? Será mesmo que eu vou ter tempo ou espaço para guardar essa peça? Então, muitas das vezes a gente fica ficcionado no que os outros estão fazendo, como os outros estão morando, como as revistas estão mostrando. Mas tudo isso é balela, porque a gente não vem na vida com um manual nosso, né? Não vem com um manual escrito o que a gente quer, o que a gente não quer. O que a gente tem que fazer é observar e montar o nosso próprio manual. Então, de repente, o seu parente, ele tem a cozinha de uma forma e você encheu seus olhos aquela cozinha quando você foi fazer a visita. Mas a sua casa precisa ser igual, a sua rotina é diferente. Você tem mais filhos, a pessoa tem menos filhos ou não tem filhos, né? Então, a beleza muitas vezes enche os nossos olhos, mas a gente tem que ter a consciência do que tem que ter realmente dentro da nossa casa de acordo com a nossa vivência. Somos pessoas muito diferentes. Imagine que não sairá do relacionamento entre diferentes pessoas e o reflexo disso dentro de uma mesma residência, que é o que a gente estava falando agora, né? Nós não somos iguais uns aos outros. Então, para que a gente ter a nossa casa em função do que os outros têm? Eu tô aqui com a Valor Is Decor. Ela enviou uma solicitação para participar do vídeo. Vamos ver o que ela tem para falar pra gente? Peraí. De repente é uma ideia melhor, que as opiniões é bem bacana. Oi, amiga, bom dia! Bom dia, eu amei seu conteúdo. Tudo bem? Amanheceu bem por aí? Amanheceu. Tá Eu nunca bom. tinha participado e hoje eu disse eu vou tentar para ver se eu consigo participar, porque eu gostei do seu conteúdo. Muito Eu gosto muito obrigada. assim das coisas de casa. Pois é muito importante a gente saber todos os passos, né? Ter a consciência disso. No mundo que a gente vive hoje, a gente fica muito atribulado com trabalho, né? Filhos, Sim. casamento, né? Então a gente acaba esquecendo do que é mais importante. Foi por isso que eu criei esse projeto. Uhum. É um E eu projeto me mudei que... recente. Sério?
Então, Uhum. a próxima semana eu vou dar o passo a passo, né, de como fazer essa organização de uma maneira mais leve. Hoje eu estou introduzindo o assunto de como é importante a gente colocar no nosso lar o que realmente a gente usa, né? Não ficar preso em situações que os outros vivem, e sim a nossa. E é um prazer estar aqui, transbordar esse tipo de conhecimento para você e para esses outros colegas que estão aqui. Você tem mais alguma Obrigada. dúvida? Não, Eu fiquei só muito para feliz dizer que para você você. entrou aí no vídeo, viu? E se você tiver alguma dúvida, não só na mudança, né? Eu gosto muito de Uhum. estar contribuindo e aí você me manda no direct, geralmente. Eu sempre respondo no final do dia, no final da noite, e aí eu posso te Sim, ajudar em alguma coisa, tá bom? Obrigada por estar participando, obrigada. ter acordado tão cedo. Beijo, tchau, Beijo. tchau. Então, gente, se vocês tiverem dúvida, pode ir entrando, tá? Pode ir falando, a gente vai respondendo. Bom, a intenção nessa live de hoje é outra, além da mudança. É remover da cabeça de vocês a ideia de que a mudança de casa é uma tarefa chata. Não é exaustiva. Quando a gente faz um planejamento, a mudança se torna leve, né? A gente não pode resistir. A resistência em aceitar o que tem que ser feito é o que faz ficar difícil. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Pronto. Tenho que mudar de casa? Foca e vamos mudar de casa. Ou vamos criar a nossa casa, né? Tanto para quem vai morar de aluguel, para quem vai comprar a sua casa, para quem vai morar sozinho, para quem vai morar com família. Essa angústia, esse sofrimento antes da mudança é que você não está aceitando, né? Então, aceitar os novos rumos, o novo caminho é a parte principal, né? Então, ela não passa a ser exaustiva desde que você aceite esse novo processo. E esse é um processo lindo, é a criação do seu lar, é a criação do seu ninho, né? Não é chato. Até pode ser que se você a fizer do dia para a noite ou desenhar bem cada processo, fique exaustivo. Mas quando você faz com planejamento, vai ficando tranquilo, tá? A sua transição de residência, você pode considerar a etapa do planejamento, que já temos um meio de caminho andado. Tudo acontece de forma natural e sua adaptação ocorre de maneira mais rápida, né? O que eu quero dizer com isso é você se planejar. Então, você já pegou as chaves do imóvel, você está ali para fazer todos os reparos, ou fazer alguma reforma, ou construir, ou enfim, pegou a chave do apartamento novo. Então, qual que é a ideia inicial? A ideia inicial é que você tenha tudo em mãos. Então, o primeiro passo é vocês olharem, fazer um checklist de reparos, né? Elétrica, hidráulica, pintura, né? Vocês fazerem um mapeamento dos ambientes para que vocês não se percam na compra desses móveis, ou até mesmo a transferência de imóveis para essa nova residência. Muitas das vezes, por exemplo, tem gente que fica à mercê de elevadores em prédios, né? E os móveis não cabem, tem que ser içados, né? A geladeira, por exemplo, tem casas que vocês já vão, os armários já estão prontos e o espaço da geladeira está lá. Então você chega lá, a geladeira não cabe no lugar. Então vocês terem o levantamento do tamanho desses móveis, vocês terem a planta baixa dessa nova moradia, é essencial para que essa mudança seja executada de uma maneira mais leve, tá? Então, se vai precisar de cortinas, se vai precisar de tapetes, o tamanho desse sofá aí, como eu falei, eu já tive mudanças de ter que fazer o içamento de andares e ficar, aí você vai gerando custos nessa mudança e vai gerando estresse. Então, para que você evite o estresse de mudança, você precisa ter o mapeamento de tudo isso na mão, né? Então, às vezes, algumas luzes não estão funcionando, a parte elétrica está com problemas, né? A chave está fraca e os eletrodomésticos que vocês vão levar puxam muita energia. Então, fazer essa verificação. O planejamento, ele pode mudar no meio do caminho. E aí, tem café aí, gente? Só que
quando você tá com tudo em mãos, você já está preparado para essas mudanças, para esses eventuais problemas que podem acontecer. Então, é muito importante que vocês façam ou tenham a planta abaixo desses apartamentos, dessas casas, para que vocês façam uma mudança e compras de móveis e eletrodomésticos que são um meio de caminho andado aí, que vai te facilitar muito a vida, tá? Bom, para quem mora de aluguel, quem vai morar de aluguel, é legal vocês fazerem um investimento em coisas que vocês não precisam, assim, por exemplo, eu vou fazer uma reforma grande, mas eu não tenho dinheiro aqui, precisa fazer uma pintura grande, mas eu não tenho como fazer. Não precisa entrar em pânico, tem materiais hoje no mercado que vocês conseguem dar um upgrade no ambiente sem gastar muito. Então, faça isso antes, não espere no dia da mudança para fazer instalação de ganchos, instalação de prateleiras, tá? Sempre faça antecipadamente. Bom, eu tenho aqui uma curiosidade para vocês. Eu sempre tenho uma curiosidade, sempre tem alguma coisa legal. Eu estava lendo a revista Super Interessante um tempo atrás e eu guardei essa matéria para vocês. Lá dizia, o texto era assim, mudar de casa rejuvenesce a memória. Aí eu fiquei assim, nossa, como assim rejuvenesce a memória, né? Eu vou ler o trechinho que eu peguei da revista para vocês, tá? E assim, eu entendi o porquê, e é bem bacana. A forma mais garantida de voltar a ter um cérebro de adolescente, pelo menos em questão de memória, é juntar as trouxas e chamar o caminhão de mudança. Quando bate aquela nostalgia, a maioria das pessoas relembram histórias da adolescência e do início da juventude. São os anos mais cheios de novidades, de formação de identidade e experimentação intensa. Junto isso a um cérebro mais jovem, e o resultado é um número maior de memórias a longo prazo, que continuamos a acessar quando ficamos mais velhos. Na fase adulta, é comum que o número de memórias marcantes diminua e as lembranças se tornem menos distintas. Mas cientistas descobriram que quando as pessoas mudam de casa, mesmo quando estão mais velhas, as memórias rejuvenescem. Pesquisadores da Universidade de New Hampshire entrevistaram voluntários com mais de 65 anos. Cada um precisava relatar qual foi a sua experiência na mudança de residência. Mais importante, entre os 40 e 60 anos de idade. Além disso, eles identificaram suas experiências mais memoráveis nessas suas décadas. Então, eu acredito que a mudança rejuvenesce, sim. Ela traz novos ares, né? Então, não só para as pessoas mais velhas, como eles colocaram aqui nessa matéria, mas para a gente, né? Num geral, para o ser humano, ela traz sensações boas, é recomeço, não é mesmo? Existe o recomeço dessas mudanças, é uma nova etapa, é uma página virada, de repente na outra casa vocês passaram por alguns desgostos. Então, nessa nova moradia, a gente está depositando a nossa esperança de que um mundo melhor está chegando, né? E, na verdade, a gente tem que acreditar nisso sim, gente. Porque se a gente não controla o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai longe. Então, quando a gente fala, vai ser um bom lar, eu vou ter muita felicidade, vou ter muita abundância nesse novo lar, isso faz com que a gente viva muito melhor, rejuvenesce o cérebro dessas pessoas que estão com mais idade. Mas para outras pessoas que não estão com muita idade, ela se torna uma nova esperança, uma esperança de conforto, uma esperança de renovo. Uma coisa legal que eu também gostaria de falar para vocês é que quando vocês estiverem fazendo a procura do novo imóvel, que vocês tenham, como que eu posso dizer? Tenham consciência de que o mundo está mudando e cada vez mais a gente precisa ganhar tempo. Se possível, mudem para próximo do serviço de vocês, para vocês não terem que ficar horas passando no trânsito para chegar na nova casa. Então, tenta adaptar,
né, de alguma maneira, esse fluxo para que vocês tenham mais tempo para a família, que vocês tenham mais tempo para vocês. É muito importante, né? De repente a gente muda para um lugar totalmente extremo de onde a gente trabalha, mas também não tem qualidade de vida, a gente gasta muito tempo no trânsito. Bom, eu vou chamar aqui mais uma amiga, vamos ver o que ela tem para falar. Pensem nisso, tá? Pensem nessa rotina. É muito melhor você estar morando num lar mais próximo do trabalho. Oi, Lili! Bom dia, amiga! Tudo bem? O que você está aprontando por aí? Acho que a conexão tá ruim, né? Eu acho que não tá boa a conexão dela. Vamos ver se ela chama de novo, aí ela entra. Então, quanto mais a gente puder programar a nossa mudança, melhor vai ficar, tá? E sigam. Sigam no novo lar, sigam numa nova jornada, sem que tenha aquilo na cabeça, ai, vai ser péssimo. Não, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Tem a Cibele aqui. Vamos lá, Cibele. Gente, a conexão tá ruim hoje, né? O que tá acontecendo? Acho que é muita gente na internet esse horário. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho de café. E aí, tomar um cafezinho hoje já? Tá difícil a conexão. Bom dia, Nelly. Bom, e aí? Gostaram do assunto de hoje? Não vamos deixar o estresse tomar conta na hora de colocar o nosso projeto de vida em prática? É um projeto maravilhoso mudar de casa, criar uma nova casa. Para você que é solteiro, é uma delícia. Eu vou falar para vocês que eu mudei muito nessa vida, muito mesmo, tá? Eu tive minha primeira mudança com 17 anos e eu tive que destralhar tudo de uma casa. Olha lá, eu não tô conseguindo colocar ninguém no bate-papo hoje, tá ruim, viu, gente? Problemas de conexão, né, lindeza? É verdade. Então, para eu ir para uma nova residência, eu tive que destralhar tudo que era da minha mãe. Então, foi a minha primeira experiência. Destralhar é difícil, gente, é complicado, porque a gente age com o coração e não com a razão, né? Mas aí eu fui para minha primeira casa, fui morar sozinha. E aí essa primeira mudança me trouxe já uma experiência bem bacana de como lidar com tudo isso. Só que assim, eu não tinha experiência do que comprar, o que fazer, né? Então eu fui aprendendo na raça. E depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta mudança já foi muito mais leve, né? Essa experiência que eu tô passando aqui para vocês, contando um pouquinho para que vocês não fiquem estressados, é muito importante. Tem que viver o momento, tem que ver descarregar do caminhão, montar, colocar os objetos no lugar, né? É viver a experiência. Não adianta a gente só terceirizar para os outros, né? É lógico que não pode faltar uma ajuda, mas viver a experiência junto faz o maior sentido. A gente dá muito valor para tudo, né? Principalmente para a organização depois. Porque se a gente coloca tudo na mão das outras pessoas, como que a gente vai achar as nossas coisas depois? Não é mesmo? Então, na próxima semana, eu vou colocar aqui para vocês várias maneiras de como se organizar para essa mudança. Eu vou colocar aqui alguns checklists para vocês fazerem antes de estar indo, né? O antes da mudança, como vocês têm que se proceder. O depois da mudança, né? Vou falar para vocês como vocês montarem um kit de sobrevivência, para vocês não se perderem, para vocês que têm criança. É um tumulto, né? Eu imagino. Eu tive agora em dezembro fazendo uma mudança, gente. Olha, foi uma linda história. Eu amei fazer essa mudança. E a dona e o dono da casa tinham filhos, tinham muitas pessoas fazendo tudo dentro da casa, desde montagem, desde sair do caminhão, as coisas, e eles estavam plenos.
porque tudo foi programado antes. Então, eu quero contar para vocês a maneira mais eficaz de vocês fazerem esse processo e que a sua casa vire um tremendo lar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a próxima semana sobre transporte, sobre como vocês estarem atuando no papel mais importante da vida de vocês. Eu não vou me estender muito, porque essas lives, elas acabam ficando chatas, se tem uma hora e pouco falando, e depois os nossos colegas acabam não querendo entrar para saber, tá? Mas eu espero que tenha aberto aí. Eu falo muito errado. Espero que vocês tenham mais um nível de consciência de como a gente amar tudo isso, né? Como a gente lidar com todo o setor casa. Mais um pouquinho aí de transbordo sobre a minha experiência na vida de vocês. E agradeço muito pela presença de vocês aqui comigo, num horário tão cedo. Esse é um projeto que está me fazendo muito bem. E eu aprendo também com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão me mandando. A gente vai respondendo aqui. Tem bastante gente que me manda durante a semana. Se vocês têm algum tema, né, que incomoda, a gente pode bater papo sobre isso. Eu posso estar marcando em outras lives para a gente estar fofocando, né? Bom, e também quero desejar uma excepcional semana para todos vocês. Faça tudo, tudo mesmo. Porque a gente só tem o dia de hoje, a gente só tem o agora. Então, se planejem. Faça com que hoje seja o melhor dos dias. Afinal de contas, é uma chance de renovação todos os dias, certo? E agora, vá cuidar da sua casa, certo? Gente, muito obrigada. Até a próxima semana. Fica ligadinho nos stories, fica ligadinho lá no meu feed. E vem aprender comigo como lidar com esse universo da casa. Um beijo. Até mais.